Olá pessoal, mais uma vez gravando um vídeo então para o YouTube. Meu nome é Jocir Sartor e eu estou aqui hoje então com o assunto anomalia magnética do Atlântico Sul, que é um assunto que veio recentemente à tona em alguns sites que trouxeram essa notícia. Então eu pretendo passar para vocês um pouco mais desse assunto bastante interessante que está acontecendo atualmente no nosso planeta. Então, a anomalia magnética do Atlântico Sul. Temos aí um pequeno mapa esquemático de como essa anomalia se apresenta, onde eu vou passar para vocês agora os detalhes desse fenômeno. Então, o que temos aqui? O campo magnético da Terra está em transformação, conforme eu já havia mostrado no meu vídeo anterior, chamado As Transformações Planetárias, em outro vídeo onde falo sobre as frequências Schumann com o aumento delas em todo o planeta. Agora vem à tona, através de alguns sites, o que está acontecendo atualmente, evidenciando as tais mudanças. Essa anomalia magnética que afeta a ionosfera está sendo detectada desde o norte da Cordilheira dos Andes até a África do Sul, em praticamente toda a América do Sul. A ciência atual menciona como uma das razões o fato do campo central magnético da Terra estar se deslocando em relação ao centro geográfico, com um deslocamento em torno de 450 km por ano. Vocês podem ver, é bastante grande esse deslocamento. Mas podemos observar que o campo magnético da Terra é dinâmico, tendo pouca relação com o eixo geográfico que é fixo. Existe a formação de uma concentração magnética na Terra, onde se concentram partículas cósmicas. Essa formação foi descoberta pelo cientista James Van Allen em 1958. Essas concentrações não ocorrem somente nos polos do planeta, mas também na região equatorial. Tais concentrações de radiações formadas quando ocorrem as explosões solares formam dois anéis ou cinturões com o centro na região equatorial. Desde 1958, os cientistas passaram a chamar de cinturão de Van Allen, esses dois anéis de concentração então de energia magnética. O cinturão mais interno se localiza em altitude de 1.000 a 5.000 km da superfície, sendo a máxima intensidade desse campo ocorrendo por volta dos 3.000 km. O segundo cinturão fica de 15.000 a 25.000 km de altitude. Eu logo vou falar para vocês o porquê que eu estou mencionando esses dados mais científicos. Então aqui temos o mapa esquemático, onde é mostrado em escala a maior e a menor resistência do campo magnético terrestre. Então ali a gente vê bem evidente toda essa parte aqui, onde existe toda essa parte aqui em azul, com essas ondas, é o campo eletromagnético mais fraco, que existe atualmente na Terra. Vocês podem ver que pega praticamente toda a América do Sul, como mencionei antes, vai para o Oceano Atlântico e pega um pouquinho do sul da África. Então aqui a gente vê a escala
mostrando pelas cores onde existe o campo mais resistente e onde existe o menos resistente. Ambos recebem partículas carregadas de várias fontes do cosmos e principalmente do Sol. Essas partículas altamente carregadas se incorporam na magnetosfera terrestre, que geram correntes que fazem o campo magnético variar dependendo do momento. A região mais interna do cinturão de Van Allen fica a 200 km de altitude da superfície da Terra, na região sul do Oceano Atlântico. Devido ao enfraquecimento do campo magnético da Terra, a região mais interna do cinturão se aproxima mais da superfície do planeta. Isso pode ser visto quando ocorrem as auroras boreais e austrais, ou seja, bem no extremo norte do planeta e bem no extremo sul, que têm se expandido em seus territórios visíveis pelos nossos olhos. Acho que muitos tenham acompanhado quanto essas auroras boreais e austrais têm se manifestado de uma forma bem intensa, bem anormal, no nível mais baixo, né, de manifestação. Isso significa que cada vez mais partículas com os prótons, os nêutrons, elétrons e outras tantas estão entrando no nosso planeta de forma mais intensa. A ciência oficial não sabe dar uma explicação do porquê desse enfraquecimento do campo magnético terrestre, dessa aproximação da camada mais interna do cinturão de Van Allen, do deslocamento dos polos magnéticos, e nem sabem o porquê dessa anomalia magnética sobre o sul da América do Sul. Na verdade, eles dão explicações do que está ocorrendo, mas qual a razão disso estar acontecendo? A maior parte dos cientistas não dão explicação alguma. Então, mas por que isso está acontecendo? Com certeza, todas essas mudanças têm a ver com as transformações profundas em andamento coordenadas pelas inteligências superiores que visam a transformação necessária no planeta. Então, não é por acaso que essas anomalias, entre outras coisas, estão acontecendo. Existe toda uma coordenação superior, embora muitos desconheçam e não acreditem, não aceitem a ideia de que sempre somos guiados, somos orientados, somos conduzidos por inteligências superiores que visam a nossa evolução, desde a evolução individual como a evolução a nível coletivo. Então, essas inteligências superiores visam a transformação necessária do planeta, e nós, estando encarnados ou desencarnados, passamos a sentir tais mudanças e testemunhamos toda uma profunda transformação que está aí bem evidente. Acho que qualquer pessoa que pesquisar um pouco sobre o que está ocorrendo vai perceber que está toda uma estrutura climática e estrutura do planeta modificada ou se modificando. Claro que essas mudanças para os desencarnados evoluídos têm um sentir, um entendimento e percepção diferentes em relação aos que estão encarnados, porque eles percebem toda uma mudança que vai ocorrendo, mas de uma forma bastante profunda, de uma forma bastante clara, evidente, diferente de nós encarnados que apenas vamos vendo os acontecimentos se sucedendo e muitas vezes não entendemos exatamente o que está acontecendo. Então aqui tem um esquema que mostra o que é o Polo Norte
Polo Norte geográfico, este aqui, Polo Norte geográfico da direita, né? E aqui o Polo Sul geográfico. Então essa linha aqui azul é o polo geográfico. Mas o que está mudando bastante, o que está acontecendo é a transformação, a mudança dos polos magnéticos. Então este aqui é o polo magnético sul e esse aqui é o polo magnético norte. Então esse polo magnético está se deslocando, segundo inclusive informações científicas, para o oeste. Então ele está indo nessa direção aqui, para a esquerda, né? E nesse deslocamento ele está se enfraquecendo. Então essas ondas magnéticas que saem de ambos os polos e que faz com que haja aquela concentração no nível do Equador, da linha do Equador, é o cinturão de Van Allen que eu mencionei antes. Então todo esse campo aqui está se enfraquecendo, tanto que sai do sul como do norte, como aquele que está no nível da linha do Equador. Então essa é uma das mudanças bastante evidentes que estão trazendo uma série de transformações a nível energético, comportamento dos animais e dos seres humanos, onde quanto mais compatíveis estamos com essas mudanças de frequência, essas mudanças magnéticas, mais estaremos nos sentindo adequados em tais transformações. E aqui uma alegoria, uma ilustração de uma explosão solar indo em direção à Terra. A Terra seria essa pequena bolinha aqui. E aqui todos esses desenhos aqui representam o campo magnético, o campo de defesa magnético da Terra, que impede que grande parte dessas partículas emanadas pelo Sol cheguem na Terra de uma forma plena. Se todo esse fluxo de energia chegasse à Terra, com certeza a vida aqui no planeta, a vida material, física, não existiria mais. Então é isso que os amigos maiores, o plano superior, as inteligências superiores estão fazendo no sentido de manter esse campo, mas ao mesmo tempo eles estão de alguma forma enfraquecendo esse campo, porque daí mais e mais energias solares estão entrando, não só solares, né, cósmicas também, estão entrando no planeta para o objetivo de transformação da estrutura material e energética do nosso planeta, dentro dessa ideia de modificação do planeta, modificação do nível de grau de evolução do nosso planeta. E aqui embaixo então tem um esquema que mostra então o vento solar, né, todas essas flechinhas simbolizando o vento solar, chegando aqui formando os arcos de defesa desse campo magnético ao redor da Terra. A Terra está aqui. Aqui justamente que é formado pelo cinturão de Van Allen, né, o campo energético, magnético. Então a estrutura energética magnética do planeta é essa atualmente. É por isso que está ocorrendo esse enfraquecimento da estrutura magnética do nosso planeta. Mais interessante ainda é se fizermos uma análise sobre onde essa anomalia magnética se concentra, pois podemos perceber que está bem sobre a região onde
se localizam os principais centros intraterrenos, conforme já tinha gravado em vídeo anterior sobre o assunto chamado os centros intraterrenos e intraoceânicos. Então esse vídeo está disponível no meu canal, onde eu dou a primeira explicação sobre o que são esses centros intraterrenos, intraoceânicos, a localização deles. E também essa anomalia magnética está sobre os centros intraoceânicos, o centro intraoceânico, mais precisamente, que está localizado na costa sul da Argentina. Então aqui, colocando o mapa para termos uma ideia, quem assistiu o vídeo sobre os centros intraterrenos vai lembrar. Aqueles que não assistiram, recomendo que assistam, pois tem a localização. Então, recapitulando, nessa região do Uruguai existe um centro intraterreno chamado Aurora. Nessa região da Argentina existe um outro centro intraterreno importante, grande, chamado de Erx. Nessa região existe um outro centro intraterreno na parte central da Argentina chamado Iberá. E existe um outro centro intraterreno mais ao norte, que não aparece exatamente aqui no mapa, que é o Mistritlan. Esse centro intraterreno é o maior de todos e é o que coordena todo o trabalho de energia no planeta. E mais na região central, que também não aparece nesse mapa, no Brasil central existe o centro intraterreno de Mistritlan. Então todos esses centros intraterrenos, vocês observam que estão na região exatamente onde existe aquela anomalia energética, magnética. E nessa região aqui, mais ou menos, existe um centro intraoceânico, mais ao sul do Atlântico Sul, na costa argentina. Então, com certeza, não é por acaso que essa anomalia está ocorrendo, não é por acaso que ela está se mostrando agora muito evidente para todos, para a ciência inclusive, ciência material, a ciência mais cética, e que está trazendo essa mudança importante no nosso planeta, justamente fruto da atividade desses centros intraterrenos que estão aí fazendo sua modificação em todo o planeta. Embora a localização deles, pelo menos desses que eu citei, estão nessa região, mas eles atuam em todo o planeta e em toda a humanidade, com o objetivo de sutilizar o planeta, sutilizar o plano físico e sutilizar as pessoas, as energias das pessoas. O que tem ocorrido, então, é que, diante da incompatibilidade de muitas pessoas em relação a essa transformação energética, muitas pessoas estão entrando em desequilíbrio mental, emocional e muitas vezes físico, apresentando várias doenças, várias desarmonias. Isso porque grande parte das pessoas estão incompatíveis com essa nova energia, esses novos impulsos que estão chegando ao planeta. Toda essa incompatibilidade se dá porque as pessoas resistem a se modificarem, resistem a se interiorizarem e, portanto, ficam em defasagem energética em relação ao todo que está acontecendo. Então vocês veem a importância de cada ser se dar de conta, cada ser se trabalhar internamente, despertar para algo maior, se modificar, fazer uma mudança na maneira de pensar, de sentir, de agir, e para que a própria energia individual esteja com uma qualidade melhor e, em consequência,
a coletividade começa a melhorar. Caso contrário, a tendência dos desequilíbrios se acentuarem é grande, infelizmente, justamente por essa resistência do ser humano. Então aqui nesse slide eu coloquei reforçando a localização dessa anomalia, e então um estudo feito pela Agência Espacial Europeia revelou que o campo magnético da Terra se enfraqueceu sobre o Brasil. Então mais ou menos nessa região aqui, pouco acima desse triângulo vermelho, existe o centro intraterreno Nemir Najar, que é o único centro intraterreno que está sobre o Brasil. Então vocês veem que pega exatamente toda uma grande extensão, uma grande região de manifestação desse campo de energia, dessa mudança de estrutura de energia. Então é mais um assunto que eu trouxe para vocês para fazer pensar, analisar todos esses acontecimentos que estão aí acontecendo mais ultimamente do que nunca, né? E que possa servir para uma compreensão maior de tudo isso que está acontecendo. Espero que tenham gostado. Se lembrarem de se inscrever no meu canal, darem um like, para que o YouTube possa desenvolver e passar mais adiante os vídeos, os meus vídeos. Então, até a próxima. Um ótimo ano novo para todos. Que o ano novo possa ser de grande paz, harmonia, de grande equilíbrio e de grande despertamento, grande evolução para a humanidade e para todos. Até a próxima.